Caminhando para o alvo. O passo a passo para uma vida melhor. Apresentação: Davi Sestavo e Joel Farias. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Rádio PB3, a rádio com imagem, e agora são 12 horas e 59 minutos. Eu sou o pastor Joel Farias, da IPB Vila Jete, e este é o programa Caminhando para o Alvo, o passo a passo para uma vida melhor, um programa para abençoar a sua vida. E nós queremos trazer as boas-vindas ao reverendo Márcio, que hoje está conosco, da Igreja Presbiteriana São Caetano do Sul, presidente do Presbitério de São Caetano. Está conosco aqui o nosso amigo, o reverendo Davi. Dá uma saudação aí, reverendo Davi. Pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez juntos para caminharmos até o alvo proposto. Pastor Davi, da Igreja Presbiteriana da Aliança, São Paulo, em Pinheiros. Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço ao reverendo Davi, reverendo Joel. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. E é um desafio muito grande para nós hoje, não é? Nós estamos diante de um tema atual, né? Diante do atual cenário. É possível ter esperança no mundo em que nós estamos vivendo, cheio de tantas questões do governo, do mundo? Provérbios 29:4 diz assim: quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. É verdade? Rapaz, o atual cenário não está fácil para ninguém, né? Então, quando eu pensei nesse tema e conversamos, eu comecei a lembrar das palavras de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta, quando ele faz uma lista do perfil do ser humano que vai fazer parte desse atual cenário que a gente está vivendo. É possível ter esperança diante disso? Nós vamos buscar respostas hoje na palavra de Deus e que os ouvintes possam depositar sua fé naquele que pode fazer a chama da esperança ficar bem acesa, independente do cenário que nos cerca. Isso. Reverendo Márcio, uma alegria tê-lo conosco, e nós podemos falar um pouquinho desse tema, não é? Esse cenário, não é, que nós estamos vivendo hoje. Como que o pastor vê essa situação hoje que aconteceu aí no nosso país, está acontecendo, não é de hoje, não é? Isso aí foi só a ponta do iceberg, né? Sim, verdade. A situação é realmente bastante delicada, porque a palavra de Deus lá em Jeremias, no capítulo 17, ela deixa claro que a gente não pode confiar no homem, não é? E o homem, o ser humano, incluindo a gente mesmo, como nós somos seres humanos falhos. Então é impossível nós confiarmos em pessoas, em governantes. A nossa confiança tem que ser depositada totalmente em Deus. Sim. Jeremias diz claramente ali que se nós confiarmos no homem, seremos como arbusto solitário no deserto, mas quando confiamos em Deus, somos como árvore junto às águas, que dá o seu fruto. Então a solução a gente sabe que está em Deus. Deus é aquele que é o Deus da providência, e nós precisamos buscar, confiar, se aquietar, descansar no Senhor. Ele que pode resolver qualquer situação difícil da nossa vida e do nosso país. Tá certo, não é? Tem uma revista de daqui, há muito tempo ela foi lançada, chama Tempo de Esperança. E não é que mediante esse assunto tem aqui na lição 9, corrupção moral, por um país passado a limpo. E ele usa, pastor Davi, o texto de Miqueias, capítulo 7, verso de 1 a 7. Ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos para que a minha alma deseja. Pareceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão como rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, a grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos.
É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Mas ele ainda traz uma palavra no final, o profeta Miqueias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Então veja que não é uma prática do século 21. Desde o tempo do profeta Miqueias, não é? Já havia esse tipo de corrupção, vamos dizer assim, não é? Então, quais as formas mais comuns de corrupção moral existente nos dias atuais? Olha, interessante a leitura de Miqueias. Parece que Miqueias está falando num programa do nosso lado aqui, porque é tão atual aquilo que ele acaba de dizer, que me faz lembrar o que nós passamos há poucos dias atrás. Eu sou, assim, um apaixonado por duas coisas que estavam em falta e em alta, né, no sentido de preço. Eu preciso muito e gosto demais de comer banana e de comer tomate. E não é brincadeira. Um tomate a R$10, a banana ausente, me fez lembrar o episódio lá de Eliseu, quando o exército da Síria cercou Samaria durante um bom tempo, a ponto da turma começar a fazer o que fizeram nos nossos dias. Olha o que eles estavam vendendo. Uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Quer dizer, como ter esperança quando você tem que gastar uma grana preta para comprar uma cabeça de jumento e esterco de pomba? E de repente vem um maluco chamado Eliseu e ele fala assim, não, amanhã, por um precinho de 1 ciclo, nós vamos vender muita farinha e muita cevada. Ninguém acredita numa rapidez dessa, a não ser que ela venha de Deus. Como ter esperança diante do cenário que Miqueias apresenta e do cenário que a gente vê hoje, que é muito parecido ou até pior do que esse aí? Fazer o mesmo que ele fez. Eu vou olhar para Deus, vou confiar na gestão dele e não na gestão de homem algum, porque as coisas podem mudar. Certo. Pastor Márcio, quais as formas mais comuns de corrupção moral existente nos dias atuais? Olha, a gente tem a tendência de falar que o nosso governo é corrupto, mas a gente sabe que o ser humano é, né? Desde a queda, a corrupção faz parte da depravação humana e infelizmente, isso acompanha a vida de todo ser. Eu lembro do reverendo Cleómenes nas aulas do seminário, que ele dizia assim, a mesma maldade que estava no coração de Hitler está no coração de qualquer ser humano, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa maldade chama pecado. Sim. E essa corrupção, ela começa dentro de casa, ela começa na sociedade. Nós somos ainda de uma geração que se você encontrasse algo na rua, no chão, e chegasse em casa e dizendo para a mãe, olha, encontrei no chão lá na escola, ela fazia a gente devolver o lápis, a caneta, a borracha. Mas hoje não, hoje as pessoas parecem que elas se apropriam daquilo que não é delas facilmente. Então a corrupção ela faz parte das diversas esferas da sociedade, da nossa vida. Ela está no dia a dia, ela está no meio do povo, está dentro de casa. A gente tem que tomar todo cuidado porque está dentro do nosso coração. Sim. Na maldade do nosso coração. Né? Sim. O texto de Jeremias 17:9 fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então a gente percebe de que a corrupção moral do qual o texto de Miqueias fala, não é? Ele fala dessa situação moral de nosso país que tem se agravado nos últimos anos. E ela vai continuar, como o pastor Davi disse lá em 2 Timóteo 3, o próprio Paulo já dizia que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, não é? Os homens seriam arrogantes, desobedientes aos pais, não é? Implacáveis. Cruéis, inimigos do bem. Então, toda essa questão está ligada no que o pastor Márcio acabou de dizer, não é?
um fator que nós não podemos esquecer, que é o pecado, não é? Que após a queda, agora essas coisas vão aumentando a cada dia, não é? Mas e qual que é a postura moral da igreja hoje? Não é? Tem sido satisfatório? Como é que nós podemos ver essa questão agora, pastor Márcio? Vindo para a igreja, não é? A igreja não é diferente, né? Claro que a gente nunca vai ter uma igreja perfeita, onde há o ser humano, há erro, há problemas, mas uma das marcas da igreja tem que ser a disciplina, a correção e tudo mais. Eu me recordo, relacionado ao tema da política, do governo, lá no seu livro Vivendo para a Glória de Deus, Joel Bick, ele cita Martin Lloyd-Jones, e o Lloyd-Jones fazia uma crítica aos crentes ali, a reação da igreja, porque ele dizia assim que muitos crentes acham que a vida que a gente tem que se preocupar é só a vida espiritual. E não é só o espiritual. Não é? Existe todas as esferas da vida faz parte. Né? A Bíblia tem relação com isso, a teologia reformada deixa claro que isso deve ser prático para o dia a dia. Então, na verdade, a igreja não tem que se preocupar só em oração. A oração é importantíssima, aliás. Paulo diz a Timóteo, né, a importância de orarmos pelas nossas autoridades. A gente tem que se preocupar com o voto. A gente tem que se preocupar em formar novos líderes políticos tementes a Deus, né? Tudo isso envolve a educação, os nossos jovens serem responsáveis nos seus estudos e se envolverem de uma forma santa, justa no meio político. Então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode se acomodar realmente achando que a preocupação de Deus é só nos levar para o céu. Né? E não é só isso, não. É verdade. Olha, pensando nessas ponderações, eu creio que vale a pena a gente lembrar da palavra instrutiva do apóstolo Paulo, quando ele diz aos filipenses que nós devemos, na geração perversa e corrupta onde nós habitamos, nós devemos brilhar como luzeiros, não é? Então, todos os grandes homens, todos os personagens da história bíblica e da história da igreja sempre passaram por cenários aterradores, cenários assim desanimadores. E um deles, que acho que serve de alavanca para a nossa esperança não murchar, é Jeremias. Dá para imaginar um profeta tão judiado, tão sofrido, tão perseguido, que num determinado momento da vida, nas suas lamentações, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a partir desse versículo, ele vai citando tudo aquilo que ele fixou na memória dele, para que a esperança dele estivesse no Deus misericordioso e não nas circunstâncias ao redor, que são volúveis, elas mudam. Então, que nós também nos apeguemos a uma memória dos grandes feitos de Deus, para que a nossa esperança não possa desaparecer quando a situação política, social, quando o preço das coisas, quando as greves, quando a gente fica meio encurralado em qualquer lugar aí, a gente fala, não, vou levantar os meus olhos, porque o meu socorro não vem aqui de baixo, vem de lá de cima. Vem de lá de cima. E a gente percebe aí que, diante dessa situação, alguns aspectos devem ser levados em conta, não é? A dimensão da corrupção moral, primeiro, ela interfere na relação familiares. Não é? A gente vê a situação nas famílias. Os filhos não querem obedecer, os pais, os filhos não querem trabalhar mais. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos. Hoje, se falar para uma criança trabalhar, não é? Ou um adolescente, tem adolescente hoje que não sabe lavar um copo. Não sabe lavar um copo, não sabe arrumar uma cama, mas querem morar fora de casa. Querem fazer como o filho pródigo. O pai, dai-me a parte que me cabe, que eu quero viver aí de conformidade com a minha maneira aí. Eu não quero ficar mais aqui. Eu quero ficar longe de vocês, não é? Isso envolve essa questão da corrupção moral, que ela interfere nas relações familiares, não é? E como que nós, como cristãos, pastores, a igreja, como que nós podemos lidar com essa situação, pastor Márcio? Tá. Enquanto você falava, eu me lembrei do mandamento de honrar pai e mãe, e muitos pensam que aquele mandamento tem a ver só com pai e mãe. Na verdade, o mandamento ele significa que a primeira autoridade que nós temos são os nossos pais. Sim. Então nós precisamos aprender a respeitar as nossas autoridades dentro de casa,
Mas não é só ali, não é? O problema é que realmente o que está acontecendo hoje no nosso tempo, as crianças às vezes mandam nos pais. Sim. Né? Eu me recordo de que antigamente nós íamos para um restaurante e os pais escolhiam tudo. Hoje não, hoje a gente faz programação só das crianças e as crianças mandam em tudo e querem comer o que bem entendem. Houve uma inversão de papéis para muitas casas e muitas famílias. E isso é um problema, porque a criança ela tem que entender que há autoridades. Porque senão ela não vai respeitar pai e mãe, ela não respeita o policial, ela não respeita o professor, não respeita os líderes religiosos e mais ainda ela não vai aprender a respeitar Deus como líder, como o Senhor da vida delas. Né? Então a situação é muito crítica mesmo e eu creio que a gente tem que seguir por essa questão do mandamento, né, de respeito à autoridade. É muito importante, com certeza. É verdade. Aqui em Efésios, né, no capítulo de número 6, né, o apóstolo Paulo fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Como que era isso há muito tempo atrás, pastor? Olha, eu estava me lembrando, na fala do pastor Márcio, eu tenho um tio que faleceu ontem e eu me lembro do dia do casamento dele. E meu pai comprou uma peça de roupa lá em São Caetano e com essa peça de roupa foi feita uma calça para mim, uma saia para minha irmã, não sei o quê, um sapato que era muito além do meu número e ninguém podia abrir o bico. Era aquela coisa assim esquisita, mas era o homem que mandava e a gente tinha que obedecer. Então, lógico, são extremos de várias épocas, mas na base havia respeito à autoridade, seja até do inspetor de alunos dentro de uma sala de aula, num corredor de escola, seja para a bandeira, seja para o que for. Hoje, isso tudo foi jogado fora. Então, se existe realmente um cenário degradante, ele atinge a família também, ele atinge a igreja também, e não apenas o país. Aí a pergunta que você formulou, que é a base do nosso encontro de hoje, será que é possível ter esperança diante de um cenário desse? Só é possível quando nos voltarmos para o Senhor, para as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. É por isso que Ele ainda não nos consumiu e nem somos consumidos por essas situações que esmagam, né? Eu gostaria de deixar um versículo muito curioso, porque eu sei que todo mundo aqui tem esperança. E às vezes a gente quer que aquela esperança que a gente deposita, seja numa saúde melhor, seja em pagar uma conta, em comprar uma casa própria, em ter uma igreja firme e viva, em contornar dramas existenciais tão complexos. A nossa esperança é, às vezes, pontual. Uma coisa aqui, uma coisa acolá. Mas o livro de Provérbios, no capítulo 13, o versículo 12, talvez, na minha opinião, hoje é o melhor versículo sobre esperança que a gente poderia falar e destrinchar e deixar como um guia para todos os nossos ouvintes. Provérbios 13, verso 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então, vamos acreditar que Deus não quer adiar a nossa esperança, desde que a nossa confiança esteja nele para enfrentarmos esse cenário tão devastador que pode fazer murchar a nossa fé também. Exato. O salmista no Salmo 33, no verso 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu, não é? Nós somos esse povo, escolhido por Deus para manter a paz, mas a gente vê tanta coisa acontecendo, né, no seio da igreja, né, pastor Márcio, que a gente fica assim um pouco assustados, não é? Vamos colocar num geral, não é? Num geral, hoje a gente vê aí, num país enorme, todo dia surge o nome de uma igreja, não é? A pessoa sai daquela, monta dela e já monta já com esse objetivo, não é? Na corrupção. No próprio líder da igreja já começa essa questão da corrupção. E nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que há uma esperança.
A esperança é Jesus, a esperança está nele. Agora, como nós vamos passar isso para o mundo ou para o Brasil para que possam realmente reconhecer essa autoridade, não é? De um pastorado, aonde o líder, onde o pastor, aonde aquele que representa e que ensina a palavra de Deus, ajudar nesse cenário, sendo que as pessoas não estão acreditando também mais, não é? Na vida eclesiástica. Okay. Né? Eu penso que se realmente nós tivéssemos, me parece que são 27% de evangélicos no Brasil, se desses 27% realmente fossem crentes evangélicos, tementes a Deus, o nosso país seria muito melhor, não é? Infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade. O país pode ter muita gente que se diz evangélico, mas na prática, no seu dia a dia, infelizmente está muito longe daquilo que Deus deseja da gente. O que a gente espera como crentes, eu me recordo da palavra de Carson num dos seus livros, chamado a Reforma Espiritual. Carson, ele diz assim, que o que mais a gente precisa é intimidade com Deus. Então, o que nós precisamos é isso, é buscar essa intimidade, a começar de nós líderes, não é? Quanto mais nós nos aproximarmos da palavra, numa vida de oração, temente ao Senhor, eu creio que isso pode impactar o coração da igreja, todos os crentes se voltarem para Deus. Há uma sede no coração de todo ser humano e essa sede só pode ser saciada em Cristo. Então a nossa esperança é justamente a palavra de Deus fazer diferença, a começar da igreja. Eu não penso que vai começar lá do presidente da República, eu penso que tem que começar da igreja. A igreja ser impactada, a igreja voltar para as Escrituras e a partir dali o país ser impactado pela mensagem poderosa do Senhor. Certo. São 13h20. Vamos ouvir uma música muito conhecida, cantada pelo João Alexandre, Pra Cima Brasil. A pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Brasil, olha pra cima.
nosso país. São 13 horas e 23 minutos, tempo nublado aqui em São Paulo, na Rua da Consolação. E nós estamos aqui com o nosso programa, né? Nosso tema é: diante do atual cenário, é possível ter esperança? Nós estamos ouvindo que há esperança, né, Davi? Olha, eu creio que sim, e é bonita essa melodia, e ela já tem uma história tão antiga em nosso meio, e parece que as coisas não mudaram de acordo com aquilo que o profeta João Alexandre sugeriu. Brasil, olha para cima. Então, eu preciso olhar para cima. E como eu li há pouco tempo atrás aqui, sobre eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, como é que se olha para cima? Bom, Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu tenho que olhar para isso é olhar para cima. Elas se renovam a cada manhã, eu tenho que acreditar nisso, isso é olhar para cima. Grande é a fidelidade do Senhor, a minha porção é o Senhor, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então é possível ter esperança? É possível, mas essa esperança parece que está sendo tão adiada que o coração de todo mundo está adoecido. A gente vê frieza na igreja, a gente vê as pessoas escolhendo a reunião que ela quer ir de acordo com o seu próprio conforto. Elas não querem se envolver e abraçar com totalidade a agenda do reino de Deus. Então, há um amortecimento, há uma frieza tão absurda que parece que está dizendo que o coração vai ficando doente porque a esperança não está se concretizando. E eu creio que precisamos de um Jeremias novamente para dizer para todos nós que o Senhor não vai nos rejeitar. Ainda que Ele nos entristeça, ainda que tenhamos que parar e falar o que está acontecendo conosco, que tipo de esperança nós estamos mostrando para a nação, que tipo de testemunho levará alguém a acreditar que o cristianismo que a gente tanto prega e defende, ele funciona na prática. Há esperança? Há. E é só olhar para cima, mas obedecer aquilo que vem do alto. Certo. Pastor Márcio, tem um texto aqui de Abacuque, capítulo 1, fala da sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então nós estamos vivendo dias em que a prática do bem passa a ser algo absurdo, né? E como que nós vamos lidar com essa situação também hoje, nos nossos dias? Tá. Abacuque, ele tem que lidar com o problema do mal, que é um problema de todos nós, né? Não compreender o porquê que o mal às vezes prospera, entre aspas, né? Na nossa visão limitada da vida, a gente acha que o mal muitas vezes ele prospera. Então, nós podemos dizer, poxa, por que tantos corruptos têm prosperado já há tantos anos e a gente não tem muita esperança nos nossos governantes? Deus chega para Abacuque, depois do lamento dele, e diz que a coisa ia ficar pior, porque ele ia enviar Nabucodonosor como uma vara de correção. Então, muitas vezes, eu creio que o que acontece com o nosso país era o momento que Abacuque estava vivendo. Deus levanta algum governante mau para trazer algum malefício para o povo, como uma disciplina, uma vara de correção, para que o povo possa se voltar para Deus, confiar em Deus e buscar o Senhor, ter esperança no Senhor. No final da história de Abacuque, nós vimos isso claramente, o quanto ele soube reagir com fé, né? Mesmo diante de um quadro tão alarmante, ele aprendeu a confiar no Senhor, mesmo que tudo falhasse, ele aprendeu a se alegrar e confiar em Deus. Eu creio que é isso que a gente tem que fazer, confiar no Senhor, se alegrar no Senhor. A palavra de Deus diz isso, né? Paulo escreve aos Filipenses dizendo que a alegria está somente em Cristo. Então é isso que a gente tem que buscar,
da parte do Senhor. Sim. Ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como das corças e me faz andar altaneiramente. Não é? Joel, como é que você acha que a gente poderia contextualizar esse texto de Abacuque em palavreados bem atuais, diante do cenário que nós percebemos nos últimos 15 dias? Será que a gente conseguiria fazer uma paráfrase, uma metáfora em cima de Abacuque, né? Porque a partir do momento que falta gasolina e bate desespero, a partir do momento que o tomate está muito caro e bate o desespero, a partir do momento que um caminhoneiro recebe uma pedrada no para-brisa do seu caminhão e é morto por companheiros ou por bandidos que se infiltraram nessa greve, que tem o seu lado bom e justo, mas também tem o seu lado mau e perverso, como é que a gente faz? Então, acho que a gente teria que dizer, ainda que suma o tomate das bancas, ainda que a banana não apareça na minha mesa, ainda que a gasolina acabe do tanque do meu carro, eu não me desesperarei. Eu vou acreditar em Deus, eu vou confiar que Ele vai suprir. E aí é bom a gente olhar textos que trazem aquela suavidade para o nosso coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É possível crer nisso ainda hoje? É possível ter esperança? Creio que sim. Então, Bíblia nessa turma, Bíblia na igreja, Bíblia em nosso coração, para que a nossa esperança realmente incendeie o coração de outras pessoas. Sim. Talvez a maior questão hoje é que a igreja está perdendo um pouco com isso, quando ela deixa, como o pastor Márcio disse, os irmãos aqui, quando a igreja deixa de orar, não é? Você vê a situação de Neemias no capítulo 1, Neemias estava ali, de repente o seu irmão Anani veio e trouxe toda a situação, né? Jerusalém queimada, portas caídas, muros derribados, não é? E diz o verso 4 lá que a primeira coisa que Neemias fez foi o quê? Lamentou. Diz que Neemias lamentou, chorou por alguns dias, orou e jejuou, não é? As nossas igrejas, será que tem feito este papel, não é? De jejuar, orar, ou só ficar olhando o caos? E talvez começar por nós mesmos. Porque não adianta nós olharmos somente para o âmbito que necessita, como Abacuque. Abacuque fez uma oração muito interessante. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, não é? E me sinto alarmado. Mas talvez nós não estejamos tão alarmados como ele estava naquele momento. A gente vê, nós estamos muitas vezes inerte às situações. E por estarmos inertes às situações, não é comigo. Então é cada um no seu quadrado. E se é cada um no seu quadrado, nós então ficamos. Já não chegou até mim. Eu tenho gás, eu comprei o leite, inclusive vou comprar mais 2 caixas de leite. Não é isso que a pessoa fez lá na televisão, no mercado? Por que você está levando 10 caixas de leite e só pode 4? Não, eu preciso, porque... Mas e o outro que precisa? Eu não tenho pensado nisso, mas eu tenho que ver a minha família. Ou seja, não importa os outros, importa a minha família, importa o eu. E mediante a isso, então, nós passamos a não fazer a diferença. Mas a igreja está, neste momento, para fazer a diferença. De ser solidário, mostrando que há esperança no Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazer como Neemias. Fazer como grandes homens do passado, que oraram, que buscaram a Deus, que derramaram a sua alma perante o Senhor. E assim viram, então, as coisas acontecendo. Não é? Você falou muito bem, Joel, sobre Neemias, sabe? Porque ele também tinha um cenário terrível, que destrói a esperança de qualquer pessoa. A primeira coisa que ele fez foi constatar que a coisa era grave, o cenário era grave. Mas a segunda já mexeu com o coração dele. Ele começou a lamentar e orar. Depois ele jejuou, mas aí ele pôs a mão na massa e saiu à luta, e apesar de todas as controvérsias e pressões de fora, daquela turminha do contra, Neemias deu conta do trabalho que tinha que ser feito. Nós precisamos
não só lamentar e olhar o caos, como você falou, mas dobrar o joelho, buscar o quebrantamento, buscar um alento, convergir o coração do povo para entender que o cenário é grave, não só na nação, na insegurança das grandes cidades aqui, como São Paulo, Rio de Janeiro, mas em todo canto do nosso país nós vemos uma violência sem fim, sem freios, e é necessário. Vamos orar, porque em nós, como Josafá, não há força para a gente lidar. É preciso a gente entender que Josafá teve medo. Na hora que ele teve medo, ele falou, pessoal, vamos orar, vamos jejuar. E Deus falou, a luta não é de vocês, deixa comigo. Olha, levanta, coloca o olho fixo em Deus e ele vai agir. E ele agiu. Então, será que Deus está omisso, distante? Não. Então, vamos buscar, vamos levantar um clamor, vamos fazer alguma coisa para que a gente imite homens do calibre de um Neemias, para fazer alguma coisa diferente, para ver a reação da nossa igreja e da nossa nação também. Exato. É interessante que a gente sabe que não é a oração que tem poder, né? Quem tem poder é quem responde a oração, que é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. No entanto, a Bíblia fala da eficácia da oração. Ela funciona, não é? Muito vale por sua eficácia a oração do justo, como está lá em Tiago. A gente pode lembrar de Salomão, ou a palavra que Deus dá a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus muitas vezes é Ele quem envia ou permite as crises, as tribulações. Para quê? Para que a gente possa voltar para Ele, buscar Ele com todo o coração. É a palavra de Jeremias, lá no capítulo 29, os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar com todo o vosso coração. Falta essa busca com todo o coração, né? Esse clamor a Deus, na certeza de que Ele atende, Ele é misericordioso, bondoso, Ele está atento na nossa vida o tempo todo, né? Tem um livro lá do W. Tozer, não é? Nós conhecemos bem, para um avivamento pessoal acontecer na vida da igreja, na nossa vida. O primeiro assunto que ele trata lá, é o primeiro ponto do livrinho, é um livro fino, ele fala assim, abandone o pecado. Se a gente quer experimentar mais de Deus, se tem uma coisa que precisa ser tratado e colocado diante de Deus, é o pecado. Não é? Porque o texto de Isaías, no capítulo 59, fala isso, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, ao mesmo tempo, no capítulo 55, ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O verso 7 diz, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não é? Então, na verdade, nós como servos, nós como cristãos, nós que temos aí de liderar o nosso povo, não é? De mostrar que há esperança para o mundo, há esperança para as famílias, há esperança para o governo, mas nós temos que colocar a boca no pó, não é? Temos que realmente colocar a nossa vida diante do Senhor. Olha, será que Deus mente? O que você acha, Joel? Deus mente, pastor Márcio? De jeito nenhum, né? Não. Se ele não mente, eu creio que vale a pena relembrar uma passagem desafiadora de Hebreus, que fala algo assim que nós não podemos esquecer. No capítulo 6, versículo 17, olha o que está escrito. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, ele se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. E olha o que ele fala no final, a fim de lançarmos mão da esperança proposta, que é a âncora da nossa alma.
Então, a esperança que a gente tem em Deus se baseia num Deus que faz promessa e num Deus que não mente. Então, é a âncora que vai manter a nossa alma estabilizada em confiança, mesmo que às vezes na superfície tenhamos que enfrentar muitas tempestades. O cenário de hoje é cheio de tempestades, mas qual é a âncora que mantém a nossa vida estabilizada em confiança e em esperança? É a promessa que Deus faz, que não vai desamparar, e é o juramento de um Deus que merece crédito, que merece a nossa confiança. É isso, não é? Então nós, com esse tema, diante do atual cenário, é possível ter esperança? São 13 horas e 39 minutos. Temos um intervalo com Arthur. Você está ouvindo Caminhando para o Alvo. O passo a passo para uma vida melhor. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. De tudo quanto eu já conheço e já experimentei, de tudo quanto reconheço que passei, de tudo quanto já ouvi até guardei, de tudo quanto já senti até sonhei. Não me recordo de alegria tão maior, nem de um amigo que me seja bem melhor, nem de conselho tão sábio, nem de amor tão imenso que tenho em Jesus. Jesus, o maior bem que você pode ter. Sou o pastor Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Estou te convidando para ouvir o programa A Vida de Jesus, toda sexta-feira, meio-dia, na IPB3, a rádio com imagem. Leitura das Escrituras, interpretação, entrevistas e aplicações. Você é meu convidado. Espero você. Estudo Bíblico. Apresentação: Sérgio Lima. Apoio: Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Caminhando para o Alvo. Apresentação: Davi Sestavo e Joel Farias. São 13 horas e 42 minutos. A palavra está com o pastor Márcio. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Obrigado pelo carinho, por ter aceito o nosso convite. Viu, pastor? Eu que agradeço. Eu que agradeço. E eu tenho... primeiro eu queria mandar um abraço para toda a Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. Queria mandar um abraço especial para minha esposa. Hoje nós completamos 15 anos de casamento. Parabéns! Deus abençoe o casal. Isso. E nesse domingo nós vamos ter um culto especial para a história da nossa igreja. É um culto de emerência de 3 dos nossos presbíteros, né? Então vai ser um momento bastante especial. Às 18 horas estaremos lá todos juntos adorando o Senhor e participando desse momento importante para a vida da igreja. Bem, eu também quero aproveitar o momento para estender um convite a todos os ouvintes para dar uma passadinha lá na Igreja Presbiteriana da Aliança em São Paulo, na Rua Arthur Azevedo, 1007. Temos o trabalho normal, igreja singela, todo domingo 9h30, todo domingo às 18h30. Mas agora, neste sábado, nós vamos ter um evento com todo o pessoal, com as fotos antigas, uma história nova sendo contada pelos
irmãos lá do passado. Se você quiser comparecer, sábado, 16 horas, Arthur Azevedo, 1007. Deus abençoe a todos. Amém. Bem, nós ali estamos na Igreja Presbiteriana de Vila Jete, na Rua Marlene, número 42. Temos ali a nossa escola bíblica dominical às 9h30 da manhã. Você será bem-vindo. E o culto às 19 horas. No dia 7 de julho, é um sábado, às 19h30, 15 anos da Federação de Jovens, não é? Do Presbitério São Caetano do Sul. Então nós vamos ter essa programação com todos os jovens e você será bem-vindo ali na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço aí ao pessoal de São Caetano do Sul, do presbitério, não é, de São Caetano, no qual o presidente do nosso presbitério está conosco hoje, reverendo Márcio, que estará nesse momento trazendo uma reflexão, não é, da palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe, meu querido. Amém. Nós pensamos nessa importância de confiar em Deus num momento difícil do nosso país. A gente sabe que há tantas incertezas, insegurança, ansiedade que muitas vezes preocupa o coração e divide a mente, né, dos nossos ouvintes, de todos nós. E eu quero lembrar com os irmãos ouvintes, eu quero lembrar o que diz o Salmo 46, que é um salmo muito conhecido e que foi escrito, né, provavelmente a história desse salmo é no tempo de Ezequias, quando ele foi cercado pelo exército assírio do rei Senaqueribe. E era uma situação muito difícil, ele ficou ali com muito medo, e no seu medo ele foi buscar o Senhor através do profeta Isaías, e Deus deu a eles o livramento. É muito provável que esse seja o contexto histórico desse Salmo 46. E ele tem lições assim preciosas. Eu queria então falar um pouco dos versos tão impactantes para o nosso coração. O primeiro verso diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A gente aprende algumas coisas importantes aqui no texto. Eu costumo dizer para aqueles irmãos e irmãs que estão com enfermidades graves, né? A gente sempre tem em nossas igrejas irmãos fazendo tratamentos, lutando contra enfermidades difíceis, que se a vida para eles está muito difícil, eles tentarem entender que lá no hospital tem gente com uma situação igual ou pior que a deles, mas com uma dificuldade ainda maior. Eles não têm Deus, eles não conhecem a Deus. Eles não têm esse Deus que é refúgio e fortaleza. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. Apesar de tanta tribulação, angústia, corrupção do nosso país, nós temos um Deus que é refúgio. Eu posso me esconder nele, eu posso ter segurança nele. Ele é fortaleza, ele é socorro bem presente. Não é um Deus de longe, é um Deus de perto. É um Deus que caminha com a gente. Eu lembro lá do Salmo 1, dizendo que Deus conhece o caminho do justo. O caminho do ímpio vai perecer, mas Ele conhece o caminho do justo. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Ele sabe, Ele está atento aos nossos sofrimentos. Então, o salmista nos ensina a confiar nesse Deus. Aí lá no verso 2, ele diz assim: se eu tenho um Deus, né, que é o meu refúgio, fortaleza e socorro bem presente no momento da tribulação, eu posso eu não preciso temer, né? O texto diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, mesmo que tudo esteja dando errado, e parece que esse é o quadro do nosso país, é uma situação tão incerta em todas as áreas, todas as esferas do nosso país, mas mesmo que tudo esteja dando errado, a gente tem um Deus imutável, um Deus todo-poderoso, então eu posso me firmar nele, confiar nele sempre. É a mensagem que o salmista passa para a gente. Eu posso me alegrar nele, como Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos o Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Porque o verso 4 diz isso para a gente. O verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É interessante que o rei Ezequias, naquele seu tempo de reinado, ele teve uma ideia brilhante. Ele trouxe água para dentro da cidade de Jerusalém. Jerusalém não tem rio. Então ele fez um aqueduto trazendo água das fontes de Gion para os vários tanques da cidade. E foi essa água que trouxe salvação para eles. Porque o rei Senaqueribe, cercando a cidade, achou que eles iam passar sede, não é? Iam morrer de sede, em breve eles iam se entregar. Mas não faltou água. E o salmista faz essa ligação dessa água que vinha da fonte de Gion para o tanque de Siloé, a água que era para o tanque enviado, como o próprio Cristo aqui, é símbolo do Messias que viria.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, simbolizando o próprio Senhor Jesus, quando cura aquele cego, faz lodo nos seus olhos e diz, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então, essa água que estava ali na cidade de Jerusalém, ela representa o Cristo que veio para nos ajudar, para nos salvar, para estar conosco, para ser o Deus Emanuel. Aí o texto fala, né? Deus está no meio dela, verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Quando a gente tem Deus no meio, no centro, o meio é reinado, é domínio, a gente não fica abalado. Talvez muitos se abalam nos nossos dias, ou muitas vezes nós nos abalamos, quando esquecemos que quem está controlando a nossa vida e todo o universo é o nosso Deus. Não somos nós. Ele que tem o controle geral de toda a nossa nação. Ele é o Deus da providência, ele tem os seus propósitos decretados lá na eternidade. A gente precisa aprender a confiar mais nele, a gente precisa aprender a se deleitar nele e ter alegria ou ter confiança plena nele. O texto diz mais: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muitos pensam que esse nome, o Senhor dos exércitos, ele tem a ver com Deus sendo aquele que domina o exército dos céus, os anjos. É também, mas não é só isso. A ideia de Senhor dos exércitos no Antigo Testamento tem a ver com Deus que domina sobre todas as coisas, tudo aquilo que ele criou. Então, cada célula do nosso corpo está sob o domínio de Deus, cada grãozinho de areia, ele domina, ele é Senhor absoluto do universo, de tudo aquilo que ele criou. E isso, além de tudo isso, de tanto poder, tanta glória, ele se faz presente. O Senhor dos exércitos, ele está com quem? Conosco. Mesmo sendo indignos, pecadores, em Cristo ele se fez como um de nós. Não é? Então isso é uma alegria, aliás é o coro do Salmo, é a parte principal do salmista, enfatizando, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele faz um convite no verso 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Naquela manhã, ou antes de amanhecer, o anjo do Senhor saiu e feriu todo o exército de Senaqueribe. Então quem acabou com aquela guerra foi o anjo do Senhor, que é a figura do próprio Cristo. É ele que pode acabar com as nossas guerras, é ele que pode dar um rumo ao nosso país diferente. Não é? Então o que nós precisamos mesmo é buscar o Senhor. Ele tem a solução para qualquer problema, ele pode acabar com toda a tribulação, ele é Senhor absoluto do universo. Daí o texto faz aqui algo importante para nós, é uma declaração de fé, talvez uma das mais belas declarações de fé de toda a Bíblia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A gente precisa aprender a se aquietar em Deus, aquilo que nós falamos aqui, né? Aquela correria, todo mundo indo para o mercado, indo para os postos de gasolina e pessoas passando 6, 7 horas na fila de um posto, quando muitos aprenderam que tinham pernas e podiam caminhar, que tinha uma bicicleta e é saudável, não é? E tantas coisas que a crise às vezes ensina a gente para o lado positivo. A gente precisa aprender a se aquietar em Deus e saber que Ele é Senhor absoluto, Ele é maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que o universo que Ele criou, Ele é maior do que qualquer enfermidade, do que as situações da nossa vida. O texto diz isso, Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. Então, o que o salmista nos ensina é que a gente precisa aprender a se aquietar em Deus, confiar plenamente nele e saber que Ele é o Senhor da nossa vida. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É como ele termina também o Salmo. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe a confiar e saber que o nosso país está nas mãos de Cristo. Né? Ele diz, antes de subir aos céus, ele diz que todo poder e autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Então poder e autoridade não está na mão dos governantes, senão na mão do Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Boa palavra, pastor Márcio. E nós vamos ouvir uma canção, Minha Esperança Está no Senhor. Desde agora e para sempre.
presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim, o vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Confio em Ti, desde agora e para sempre. Minha esperança no Senhor, só no Senhor. Só no Senhor, só no Senhor. Minha esperança, confio em Ti, Senhor, só em Ti. Minha esperança está no Senhor e a sua. Diante desse cenário que você vive, que eu vivo, que nosso país vive, há esperança sim. E essa esperança tem nome, é Jesus Cristo. Nós aguardamos você na próxima semana, quinta-feira, às 13 horas, para caminharmos para o alvo, juntos. Grande abraço, Deus te abençoe. Mais uma vez eu agradeço, né, o convite do pastor Joel, do pastor Davi. Agradeço todo o trabalho da PECOM, um trabalho muito importante aí para a divulgação do Evangelho e da nossa esperança, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E eu quero agradecer, então, mais uma vez a presença do reverendo Márcio, do reverendo Davi, o Arthur, que tem nos auxiliado aí. Que Deus abençoe, viu, Arthur, com esse trabalho, nos abençoando. Caminhando para o alvo, passo a passo para uma vida melhor, um programa para abençoar a sua vida. Até o próximo programa, se Deus assim quiser. Amém? Caminhando para o alvo. Apresentação: Davi Sestavo e Joel Farias. Um programa das igrejas Presbiteriana Aliança e Presbiteriana de Vila Gerte. Apoio: APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.